transformou num bom acordo para o Palmeiras. Então, vamos lá. A Alicia citou 150, né? O Palmeiras estava cobrando, acho que 160 milhões na justiça da W Torre. Aí fica perguntando, não, mas por que vai receber 117? A W Torre tinha vários créditos com o Palmeiras, que eram dinheiro relacionado à despesa operacional de jogo, camarote que o clube usa, enfim, coisas que tem ali despesas, tem um encontro de contas. Ele, quando estava sendo... O Palmeiras entra, não é que ele tinha direito aos 160, aí ele falou assim, ó, minha cobrança é 160. Aí, na negociação, a W Torre falou assim, ó, mas você também me deve X. E aí você faz um encontro de contas ali, chega um desconto, não é um desconto, né? Mas é tipo, você chega ao valor que é o saldo, que é esse valor de 117 milhões. E aí a gente pode lembrar lá atrás a Leila falando que o acordo era péssimo, que o estádio era um coliseu, né? Ela dizendo o Allianz como tivesse sido um péssimo negócio para o Palmeiras. E tem um pouco dela de negociadora lá atrás nesse aspecto, né? Ela jogava uma pressão grande para poder conseguir esse acordo aí na frente. Um aspecto que pesou bastante é que, não sei se vocês lembram, nesse ano o BTG comprou a dívida da W Torre, comprou do Banco do Brasil e começou a colocar uma pressão para para levar o estádio do Palmeiras, ficar ele no lugar da W Torre. E isso teve uma influência no acordo, porque para a W Torre ela estava numa situação desconfortável de estar devendo para o seu parceiro. Então ela precisava resolver isso aí para ter uma estabilidade, porque o estádio do Palmeiras, como empreendimento, é um empreendimento muito bem sucedido. Ele gera de caixa, no ano passado, em torno de 200 milhões. Ou seja, caixa, excedente, né? 200 milhões fora, não estou falando da bilheteria do Palmeiras, nem nada não, só a operação lá da W Torre. E isso vai ser muito positivo para o Palmeiras começar a receber esse dinheiro. Hoje o Palmeiras tem direito a 25% desse dinheiro, então seria algo como 50 milhões, daqui a pouco vai passar a ser 30. Então o Palmeiras vai, nos próximos anos, receber entre 50 e 70 milhões todo ano, tendo o repasse regular. Se eu olhar, a gente estava falando aqui, sei lá, no contrato de patrocínios, os mais altos são 100 milhões, o Palmeiras vai ter, fora a bilheteria dele, fora o sócio-torcedor dele, uma receita de 50, 70 milhões. Então é muito significativo para as contas do clube. É um acordo que é muito positivo, fora isso que a Alicia já falou, de você ter um relacionamento melhor para poder jogar, enfim, ter uma coisa que funcione melhor ali no impacto esportivo do clube, né? Então, é um acordo que fazia sentido, os dois lados jogaram pesado em vários momentos, mas eu acho que chega um momento que a briga fica ruim para os dois lados, né? É melhor fazer um acordo, inclusive para a WTO poder explorar lá os assentos que ela tem, o Palmeiras tem um setor norte melhor, vamos ver se a Leila põe esses ingressos populares aí com... a Leila e o Landim são dois que prometem o setor popular, mas para sair os setores populares é um problema, né? Porque sempre tem a promessa do popular, e quando chega na hora que vai sair o valor do ingresso mesmo, o popular é R$80, né? Então vamos ver qual é o ingresso popular ali de fato. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ter um convidado especial aqui, antes de terminar o programa, para falar sobre a aposentadoria de um gigante do esporte mundial, e não é o futebol. Mas antes, tem outra reportagem aqui, essa da Luísa Sá, que diz o seguinte: o que fez o debate sobre a renovação de Gabigol renascer no Flamengo? Eu pergunto para vocês, o que foi, Alicia? Foi o Gabigol ter jogado? Foi o Felipe Luiz ter aparecido? Foi o Tite ter ido embora? O que você acha que é o principal ponto disso aí? O principal ponto disso aí, para mim, é a falta de projeto esportivo do Flamengo, né? Porque fica muito clara e muito escancarada nessa relação com o Gabigol, que uma hora não está nos planos, outra hora, quem sabe, talvez, um dia. Mas o fator da mudança atual me parece ser a chegada do Felipe Luiz, né? Que poderia ter o interesse de tê-lo nos planos, especialmente depois da lesão do Pedro, que só deve voltar na metade do ano que vem. Então o Flamengo vai precisar de um centroavante, que pode contratar, tem dinheiro para isso, mas pode haver na relação ali uma relação de confiança do Felipe Luiz, de dizer assim, não, deixa ele aqui comigo que eu vou fazer ele jogar. Porque dentro de campo a gente ainda não viu, né? Não houve nenhuma demonstração do Gabigol este ano,
ou talvez já são quase 2 anos, né, de Gabigol não jogando à altura do que ele pode, mas certamente esse ano ele não deu nenhuma demonstração de estar numa ascendente, né, estar melhorando. Ele fez pouquíssima diferença para o Flamengo esse ano, nos momentos, nas oportunidades que teve, e nos 2 jogos sob o comando do Felipe Luiz, certamente, né, não fez nada que justificasse essa mudança. Mas ela é uma mudança em termos também, né? Porque assim, a conversa do Landim foi um pouco assim, não, vamos avaliar como vamos avaliar todo mundo. Então, assim, não está totalmente descartado, mas também não é um caso especial e que a gente repensou e voltou a se amar e quer ficar juntos para sempre. Então, a chegada do Felipe Luiz me parece ser favorável ao caso do Gabigol no Flamengo, mas eu imagino que a diretoria vai esperar que ele mostre alguma coisa nesses 11 jogos que faltam, ou 13, se o Flamengo for às finais da Copa do Brasil, para que ele permaneça. Porque senão fica difícil, como eu falei, entender a existência de um projeto. Né? O Gabigol faz parte do projeto, sim, não, e por quê? Porque, de fato, não teve nada que tenha acontecido dentro de campo que justifique isso, sem falar no possível gancho por aquele caso, né, de dopagem, que ainda está no caso e que pode, né, fazer com que ele tome um baita de um gancho, que seria um problema para quem o tivesse contratado, ainda que possa ter uma cláusula de rompimento, de não pagamento, caso isso aconteça. Você ter um jogador nos planos que tem esse tipo de problema é uma decisão difícil de tomar. Talvez o Cruzeiro esteja disposto, enfim, talvez haja outros times dispostos a correr esse risco, mas no caso do Flamengo, a principal mudança é a chegada do Felipe Luiz, porque dentro de campo a gente realmente ainda não viu nada. E a eleição, né, Tirone? Tem a eleição também, né? A proximidade com a eleição sempre traz, assim, novos assuntos. Vamos ver o que está pegando essa semana e ver o que cola. Eleição municipal. Na verdade, a declaração do Marcos Braz, um dia antes da eleição, falou, veja bem, tal, ele é o casamento e tal, tinha tudo a ver. Deu errado, né? Porque o Marcos Braz não foi eleito. Agora, Rodrigo, aquela proposta lá de aumento de 50% está na mesa ainda? Está valendo aquilo ou não mais, nem aquilo? O Gabigol não aceitou, né? Ele não respondeu para essa proposta, que era uma proposta de 1 ano com um aumento de 50% para ele. Ele não considerou como vantajoso para ele. Eu não vi assim, mudança nenhuma, a não ser esse buzz relacionado à eleição. Marcos Braz deu uma entrevista antes da eleição municipal, falando nisso, o que ressurgiu o assunto. Eu fui apurar, o Mauro foi apurar, enfim, não teve nenhum movimento de nenhum lado, nova proposta de um lado ou de outro, não, isso não existiu. E depois o Mauro fez uma entrevista com o Landim, em que ele é extremamente político, que não desfez do Gabigol, falou, vamos esperar, vamos ver o que ele vai avaliar no fim do ano, mas também não disse que vai renovar. Ou seja, ele deu uma declaração cautelosa justamente porque ele está no processo de eleição tentando eleger o seu sucessor. Porque ele sabe que uma parte da torcida gosta muito do Gabigol e outra parte é totalmente contra a renovação, porque ele não tem rendido. Então ele ficou exatamente no muro, digamos assim. Então eu acho que nesse assunto, na verdade, tem muito buzz e pouco fato concreto. Fato concreto não tem nenhum. Tem que o Felipe Luiz está escalando, porque entende que pode recuperar a confiança dele. Até agora ele não justificou, contando um jogo com o Tite, ele já jogou 3 jogos como titular e não apresentou nada, vamos ser sinceros. Então é muito buzz, como costumam ser as coisas no Gabigol nos últimos 2 anos. É muito buzz e pouco futebol. Muito bem, Rodrigo e Alícia, muito obrigado, hein, por sua presença aqui. Vamos trocar o time para falar agora, nesse finalzinho, sobre outros assuntos aqui. Alícia e Rodrigo, muito obrigado. E a gente volta na semana que vem com vocês dois. E olha quem já está aqui, ó. Alexandre Cossenza, ele mesmo, para falar sobre a aposentadoria de um gigante do esporte mundial. É isso, Rafael Nadal anunciou sua despedida das quadras nessa manhã, ou na noite de ontem, enfim, eu acordei com a notícia. Qual o tamanho dessa figura no tênis mundial e até no esporte, meu caro Alexandre? Muito bom dia, obrigado pela canja, viu? Bom dia, Tirone, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você.
O tamanho do Rafael Nadal, ele é um dos maiores da história do tênis, isso é inquestionável. Eu acho que, sim, a gente sempre tem essa discussão no tênis, esse debate de quem é o maior da história, se é o Djokovic, se é o Nadal, se é o Federer, e curioso, inclusive, que sejam esses três, né, essa última geração de monstros, e os três tenham jogado ao mesmo tempo. Eu acho que dá até para argumentar que o Nadal seja o maior por alguns elementos. Não estou dizendo que é a minha opinião, mas eu acho que é possível argumentar isso, porque a carreira dele foi, entre esses três, foi a mais prejudicada por lesões, e ele ainda assim conseguiu ganhar 22 títulos de Grand Slam, 2 a menos que o Djokovic, mas competindo em menos torneios também. Ele é um cara que, para chegar no auge, ele teve que derrubar o Federer, que inquestionavelmente é um monstro, né, também pode ser considerado o maior da história. Eu acho que, né, é questão